Pessoas idosas ainda podem aprender coisas novas, como, por exemplo, uma outra língua. Mas, devido às dificuldades de memorização e de atenção, a aprendizagem normalmente exige esforços maiores. Ainda não conseguimos desvendar os segredos do envelhecimento, mas com certeza estão envolvidos fatores fisiológicos, neurológicos e ambientais diferentes para cada indivíduo. Cada um envelhece à sua maneira. Permanecer ativo e útil é o segredo de uma velhice feliz. É triste pensar naqueles que têm pressa de se aposentar e que aos poucos deixam as atividades e se afastam de seu meio social. Um dia, limpando as gavetas, eles se livram dos objetos que acumularam durante toda a vida. Vendem a casa e se recolhem a uma residência para velhos, com apartamentos minúsculos e uma enfermeira por andar. Em algumas dessas residências, observou-se que 24% dos recém-chegados morrem nos 6 primeiros meses, porcentagem que cai para 10% entre os que ainda estão na lista de espera. Ao envelhecermos, sem dúvida, devemos nos adaptar às novas condições. Atividades valorizadas são mais difíceis de achar e existem menos estímulos intelectuais, sem falar nos problemas financeiros. Os centavos poupados em 1950, hoje não pagam nem uma passagem de ônibus. A solidão é difícil de suportar. Cedo ou tarde, as pessoas queridas, os amigos de toda uma vida desaparecem. Parece até que a solidão é a causa mais frequente de suicídio entre os idosos. E o corpo não era. Ao entrar um novo ano, as pessoas idosas sempre desejam às outras uma boa saúde. É normal. Quanto mais avançamos na vida, mais a saúde se torna preciosa. Mesmo que aos 60 anos possamos ter o coração e os rins de um jovem, sempre enfrentamos outros problemas. Desordens da digestão, do sono, artrite, dores lombares. Também existem doenças mais graves e destrutivas que aceleram o envelhecimento de maneira catastrófica. Uma das mais misteriosas e terríveis é o mal de Alzheimer. É difícil de identificá-la e é impossível de curá-la. Mas por causa de sua frequência, ela coloca um desafio urgente à medicina moderna. A mais grave manifestação de envelhecimento patológico foi identificada no começo do século, em 1907, por um psicólogo alemão, Alois Alzheimer. Caracterizada por uma perda progressiva e irreversível da memória e por um enfraquecimento intelectual generalizado, o mal de Alzheimer atinge 1 em cada 20 pessoas idosas. É a 4ª causa de mortalidade na América do Norte, depois dos problemas cardíacos, do câncer e dos acidentes vasculares do cérebro. As causas do mal de Alzheimer são desconhecidas e ainda não existe tratamento. A morte, que chega depois de alguns anos, é normalmente precedida por uma degradação das faculdades cerebrais, por problemas de sono e por um retorno à infância. O mal de Alzheimer não atinge apenas as pessoas idosas. O primeiro caso identificado por Alois Alzheimer foi o de uma mulher de apenas 50 anos. A utilização de animais de laboratório para descobrir uma terapia eficaz contra esta doença é muito limitada, pois ela não atinge os animais. Apesar disso, procura-se relacionar o processo normal de envelhecimento entre os animais com alguns sintomas encontrados nas pessoas que sofrem da doença. Se as correlações forem estabelecidas, novos medicamentos poderão ser testados antes de serem prescritos para os humanos. Além disso, é extremamente difícil e até impossível para os médicos fazer um diagnóstico definitivo. Na realidade, o diagnóstico é feito principalmente por exclusão. É possível, por exemplo, graças aos testes biológicos e neuropsicológicos,
descartar a possibilidade de outras doenças com sintomas parecidos, como os tumores cerebrais. Ainda hoje, só se pode chegar ao diagnóstico de Alzheimer por exclusão. A certeza absoluta de que um indivíduo foi atingido pela doença só é possível com a sua morte, através da autópsia. Assim, foi descoberto que essa doença provoca sérias lesões ao nível do córtex cerebral e do hipocampo. Também foi observada uma destruição de populações inteiras de neurônios, ou seja, uma atrofia do cérebro. Os pesquisadores notaram ainda grandes diminuições de alguns neurotransmissores nos cérebros das vítimas. Os neurotransmissores são as substâncias químicas responsáveis pela transmissão de informações dentro do cérebro. A quantidade de acetilcolina, um neurotransmissor ligado às faculdades cognitivas e de memória, diminui drasticamente entre os indivíduos atingidos. As pesquisas atuais visam principalmente a identificar o mal de Alzheimer antes que surjam as primeiras perdas de memória. Acredita-se que quando elas ocorrem, a doença já teria atingido um estágio irreversível e que talvez fosse tarde demais para intervir e frear sua progressão. Uma equipe de pesquisadores acompanha desde 1982 a evolução de cerca de 200 voluntários com idade acima de 45 anos. A cada ano é medida a quantidade de 2 hormônios presentes em seu sangue, o cortisol e a melatonina. Eles indicam a concentração de alguns neurotransmissores no cérebro. Sabemos que a secreção desses hormônios segue uma curva regular que se repete a cada 24 horas. Recentemente foi descoberta uma variação dessa curva entre os indivíduos atingidos pelo mal de Alzheimer. Através de estudos estatísticos, já sabemos que 5 a 6% dos voluntários que participam da pesquisa sofrerão do mal de Alzheimer. Os pesquisadores poderão descobrir, portanto, se as variações na secreção de cortisol e melatonina estão ligadas ao surgimento da doença. Esse estudo poderia permitir a identificação da doença antes que seja muito tarde para intervir. Por outro lado, estão em estudo vários medicamentos, como o THA, que poderiam eventualmente amenizar a perda de 3 neurotransmissores que parecem estar ligados ao mal de Alzheimer: a acetilcolina, a norepinefrina e a serotonina. Esses medicamentos só teriam efeitos benéficos se fossem tomados desde os primeiros estágios da doença. Na experimentação, alguns pacientes puderam recuperar parcialmente a capacidade de escrever ou de lembrar. Mas esses medicamentos não curam a doença. As pesquisas atuais pretendem entender e controlar os sintomas do mal de Alzheimer. Mas nenhum estudo descobriu ainda as suas causas. Este é o diário de Geraldine. Eu adoraria conhecer sua receita de longevidade. Comer pouco, levantar bem cedo, ter muitos filhos, ter muitos netos. Mas não encontro nada aqui. Ele chegou antes da hora marcada. Eu nem tinha acabado de abotoar o meu vestido. Saí do quarto e desci imediatamente e... Ah, não. Não é Telesfort, perdão. O nome dele é Gerard, 16 de novembro de 1965. 1965? Geraldine tinha 75 anos. ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Amanhã, 9h30 da manhã, Show de Ciência fala sobre os materiais. Assista logo mais às 11h30, Linha de